Sá. Suricatas de manhã. Torradas, é muito comum. Estou tão contente de estares aqui. Obrigado. Também estou muito contente que estejas aqui, estar aqui e estarmos aqui os dois. Sim. Bora lá. O que é isto? Isto é fantástico. É pífaro. Vê se os nossos ouvintes É gaita começam a de beiços. reconhecer. É para cá não sei o quê. É um instrumento que eles lá tinham na Um caso. orquestra. Estás a fazer tempo para começar o momento. Pá, para eles verem, o que é que será isto? O que é que será? O que é que será? Isto é bastante cultural. Mas depois de repente. De repente, o que é que acontece? Só que nunca mais. Nunca mais. Estamos a morrer, nós. Vamos falar de dinheiro, claro, com este tema imortal do Zaba. Man. Porque neste dia, em 1992, morria em Lisboa. Coitado em Lisboa. Quem? Aos 89 anos, tão nova. Então, Por acaso, nem aqui tem mesmo. buço, É mesmo nada. verdade, aqui mesmo nova. Falamos da agiota portuguesa, Dona Branca, a famosa banqueira do povo. Verdade, aquele esquemazinho Sim, malandro. que nunca escreveu uma autobiografia chamada Eu, Dona Branca. Muito giro. Gosto que me tenhas explicado porque já conheces que o meu cérebro é pequenito. Eu, Dona Branca, muito giro. Bom, ela chamava-se Maria Branca dos Santos e nasceu em 1902, também em Lisboa, no bairro da Moraria, que olha, o bairro ainda lá está e ela infelizmente Ela é que já não, já foi a abrir. Exatamente. Numa família bastante pobre, que é sempre bom também nestes casos. Aliás, como era toda, agora falando um bocadinho a sério, como eram quase todas nesta Lisboa, e vou estender a Portugal, nestes finais da monarquia. Ela nasceu ainda em monarquia, 1902. É engraçado pensar que alguém que morreu nos anos 90 ainda pode ter visto passar o rei Dom Carlos, não é? Sim. É giro, é engraçado. Tinha 6 anos quando mataram o rei Dom Carlos, é giro. A sério? Tinha 8 anos quando a implantação da República. Se calhar até eram amigos. Já foi ela. Foram tomar um café. Se calhar foi ela. Nunca se chegou Uma a perceber bem. A44 ou A42. Dom Carlos, não faz sentido estar vivo. Tá. Bom, a verdade é que era uma cidade e um país, claro, pobre, já sabemos, e ela não chegou a acabar sequer a escola primária, ainda que, como vamos ver, fosse bastante boa a matemática. Sabe. Ou se calhar não era. Bom, o negócio com dinheiro, dela lidar com dinheiro, começa, ainda ela é uma criança ali no bairro da Moraria. O que é que ela fazia? Guardava o dinheiro da venda das varinas, que andavam a vender peixe, e ela ia guardando o dinheiro, tomava nota do que é que cada uma tinha, e depois no fim do dia elas davam-lhe tudo legal, entre o que é que havia. Não há uma fronteira entre o que é legal e o que não é legal. Mas pronto, imagina, iam guardando de hora a hora o que fosse o que tinham do peixe, ela anotava tudo lá nas coisinhas Excel? dela, no Excelzinho dela. E no fim elas davam-lhe uma moeda, sei lá, 10%, que fosse. Certo. Bom, e é assim que ela vai juntando a sua massa, mas tudo ainda muito pobrezinha, não é? Agora, é nos anos 50, e já ela é mais madurazita, já no final dos anos 50, quando já era assim uma senhora com 50 e tal anos, que a coisa vai ganhar outra dimensão. E ela vai formar uma espécie de banco não oficial e que vai ganhar este título de banqueira do povo. A legislação não é como é hoje, dessas comissões todas, que um banco, para abrir um banco tens que ser o Ricardo Salgado, estás a ver? Certo. Tens de ter muitos amigos. Tens de ser uma pessoa completamente idónea. Certo. Isto não era assim nesta altura. Bem, ele herdou o banco também, coitadinho, se calhar foi disso. Bom, e então, o que é que ela criou esta fórmula incrível? Dava um juro mensal de 10% a quem lá fosse pôr o dinheiro. 10% é muito dinheiro, significa ao fim de um ano duplicavas o dinheiro que lhe tinhas dado. É como quando editas 10%. um livro. Exatamente, Fartas de ganhar dinheiro. é os direitos. Sim. Só que isto estava 120% ao ano, era incrível. Tu punhas lá, imagina, 1000 escudos e ao fim do ano tinhas 2 contos e 200. Pá, incrível. Pronto. E então as pessoas foram todas a correr. Espera, 2 contos e 200 é 2 É o dobro? mil escudos. É o dobro. Ok, Sim. obrigado. 2 contos. Sim, o conto era 1000. Sim, Sim, que eu sou 1000. novita. Estou Pois a brincar, é eu verdade. lembro. Mas sim, era mais do dobro Sim, do dinheiro certo. que tinhas. Claro, isto era muito acima do que os bancos oficiais davam de juros e, portanto, as pessoas foram a correr de pôr dinheiro lá na Dona Branca. Agora, claro, isto é um esquema em pirâmide. Nós já falámos aqui a propósito do Ponzi, o rei dos Certo. esquemas em pirâmide. Certo. O que é que ela fazia? Imagina, a Joana Gama ia lá com 20 contos, a pôr os 20 contos, porque sabia que daqui a um ano tinha lá 40 contos. Certo. Isto era muito dinheiro tudo. E então,
Pronto, e ela punha-se ao lado. Entretanto, vinha a Ana Markel e no dia a seguir lá pôr também 20 contos. Ela, desses 20 contos, a Ana Markel tirava logo de lado os teus juros do mês seguinte. Portanto, tirava dali, no caso são 2 contos, não é? Certo. Tirava 2 contos à Ana Markel, porque já sabia que a Joana Gama ficava com os 2. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou a perceber, não é? vai buscar a uns No para ir dia dar seguinte precisava que o Tiago Ribeiro lá fosse, depois precisava começar até a entrar por outros funcionários, não das manhãs, portanto, o Pessoas com Alvin, dinheiro. Sim. Sim. E depois de correr toda a Antena 3, tinha que correr todas as outras rádios, Sim. porque isto é o chamado esquema em pirâmide. Certo. Não podem nunca acabar. Se nunca acabasse, aquilo corria tudo bem. Agora, se acabar, lixava-se, porque aquilo era tudo pagar o cão com o pelo do cão, como se costuma dizer. Costuma-se dizer Só isso? que, assim, é Não uma sabia, expressão que eu ouvi uma vez, se calhar não se costuma dizer isso àquela pessoa. Já foi só o Heitor. Exatamente. Agora, ela sempre se achou quase uma filantropa. Ela estava a fazer o trabalho, e de certa maneira era verdade, estava a emprestar. Pois, claro, outra parte do negócio dela era emprestar dinheiro a juros muito, muito elevados. Juros muito elevados. E ela trabalhou no início, pelo menos, com gente pobre, gente que lhe ia pôr todas as economias de uma vida, não é? O tipo da mercearia, o tipo. Enfim, as pessoas não eram milionários, pelo menos no início. Sim. E então, ela achava-se sempre assim: o que eu estou a fazer é uma coisa muito. Quase uma obra de caridade. Vá. Certo. Claro, a coisa foi crescendo de tal maneira, falava-se cada vez mais da Dona Branca, e então ela teve que abrir escritórios em vários sítios e às tantas tinha uma rede de angariadores, se quiseres, de funcionários, que chegou a ser muito, muito grande, e aí é que vai ser também o fim dela, de certa maneira, porque esta gente, sim, era gente ligada ao crime. Não necessariamente este crime, que não era bem definido na lei, mas era gente que, de facto, ou traficava droga, ou tinha negócios de prostituição, enfim, tinham outros negócios paralelos. Era gente muito duvidosa que lhe entrava aqui neste esquema, e ela pode ter sido enganada ou não. Entretanto, o império dela vai começar a ruir quando, em 1983, há um jornal, que agora voltou, o jornal Tal e Qual, que publica só coisas incríveis, Sim. publicou uma reportagem a dizer: isto, a Dona Branca, isto é de ser feito, há aqui qualquer fraude. Só que veio no jornal que era uma mulher que dava 10% de juros. Ou seja, Publicidade. Claro, funcionou ao contrário. E as pessoas foram. Então começou a ser tipo filas. Muita gente rica, eventualmente, começou a pôr também, porque quanto mais dinheiro, se tu tivesses Claro, um milhão de contos, era possível, não é? Mas imagina, havia gente que tinha 100 mil contos para ir pôr. Isto é o equivalente hoje a vários milhões de euros. Bom, ia pôr, porque imagina, duplicar ao fim de um ano. Claro, isto acaba por chamar a atenção ao governo, e o governo pensa assim: o que é que nós vamos fazer? Foi de tal maneira esta febre em 83, depois da reportagem no jornal, que os bancos oficiais começaram a ressentir-se das pessoas irem levantar o dinheiro à Caixa Geral de Depósitos para irem pôr à Dona Branca. O raio da velha, pensavam eles. E eles disseram: temos que fazer alguma coisa. Juntaram-se num Conselho de Ministros, o Ministro das Finanças, o Ministro, enfim, aquela gente toda, a dizer assim: o que é que a gente vai fazer? Então, dizer assim: vamos prendê-la? Não, porque não há nenhuma legislação que esteja aqui em causa. E então o Ministro das Finanças resolve fazer outra coisa esperta, que é: estes negócios vivem como os próprios bancos, de confiança. Então ele faz um comunicado, não sei se depois do telejornal, se a meio da novela da noite, certo, faz um comunicado a dizer: atenção, avisamos que o esquema da Dona Branca é um esquema em pirâmide que pode correr mal, e se correr mal, o Estado não garante os depósitos daquela gente toda, e vocês ficam sem o vosso dinheiro. E feito disso. Funcionou. As pessoas foram todas a correr, como tinham ido a correr e estávamos no meio de uma intervenção do FMI, que nós sabemos, estávamos de uma troika, vamos aqui brincar. Portanto, o país a economia estava de rastro, estas pequenas oscilações podiam ser coisas graves. Então os escritórios da Dona Branca, à porta, gente a tentar reclamar o dinheiro da Dona Branca, e claro, é assim que o esquema em pirâmide vai para o galheiro, com toda a gente a querer. Ela começa a fazer, ela vai ser presa por uma razão muito simples. Ela começa a passar cheques a toda a gente. Claro, não é em branco, mas sem previsão, senão não havia o dinheiro. Sim. O dinheiro estava todo guardado, não era em bancos, ela tinha o dinheiro em casa, Baixo de um colchão. mas quase, devias tachos, panelas, enfim, isto é uma história louca, não é? Já ia dizer que não houve um filme, claro que houve, e houve a nossa querida Eunice Munhoz, que também já lá está, era a Banqueira do Povo, numa novela com muito sucesso. Bom, isto, claro, os cheques são centenas, são milhares de cheques que ela passa, para não apanhar porrada, penso eu, não é? Quer dizer assim: então a Dona Teresa, a Dona Joana, quanto é que lhe estava a dever? E passou, claro, os cheques começam a bater na trave também, com mais expressão popular, e ela acaba por ser presa. Ela, a maior parte dos tais tipos que trabalhavam com ela, põem-se ao fresco, fogem, muitos deles roubando dinheiro
dela própria, não é? E fogem para o estrangeiro, muitos deles não são apanhados. Ela acaba por ser presa, de facto. Coitadinha, era já velhinha, tinha já quase 80 anos, é presa, apanha 10 anos de cadeia, ainda dá uma famosíssima entrevista que eu lembro-me no telejornal, deitada numa cama, assim, uma coisa tudo muito... Tétrica. Muito sinistra, é verdade. Deitada numa cama. Porque estava muito doente ela já quando foi presa. Não, mas já fora da prisão, não é? Sim, ok. sim, mas assim péssima a dizer eu ajudei tanta gente e vocês, os filhos, não sei o quê, e a vossa mãe é uma grande cadela. Bom, nós podemos dizer que a Dona Branca era uma espécie de... o dinheiro, algumas pessoas recuperaram, mas sobrou dinheiro. Ou seja, quando sobrou dinheiro, nós imaginamos, o que a polícia acha é que era gente famosa que tinha o dinheiro na Dona Branca. Banqueiros, políticos, banqueiros não sei, mas políticos, gente conhecida que tinha vergonha de dizer que é a Dona Branca e, portanto, nunca reclamaram sequer o dinheiro. Sério? Sobrou dinheiro, dinheiro que não se sabe de quem é que era. Nós podemos dizer que ela era a Bernie Madoff, a Bernardina Madoff, portuguesa, e tal como o outro, ela também morreu pobrezinha, quase cega e sozinha, no caso num lar, ele morreu na cadeia. E sobretudo, o que é mais extraordinário nesta história toda, morreu convencida de que não tinha feito mal absolutamente a ninguém. A Dona Branca morreu faz hoje 31 anos. Ai, que história! A história macaca. Vamos todos morrer. Sou